Uma terça-feira que teve mais um dia triste para a educação. Afinal de contas, depois de 5 dias, o ministro escolhido, professor Carlos Alberto Decotelli, acabou precisando pedir demissão diante de informações de universidades do exterior e até da Fundação Getúlio Vargas, de que ele inflou seu currículo. Ele passou por todas elas, na Argentina, na Alemanha, na GV, mas não fazendo o que ele disse que tinha feito. E isso para ele foi fatal. Depois da manifestação da GV, aí não restou outra alternativa a ele senão pedir demissão, o que foi muito lamentado, porque na entrevista que nos deu aqui na sexta-feira, o professor Carlos Alberto Decotelli se mostrou muito ciente do desafio que tinha à frente, mas nem chegou a começar. Mas nesse dia dessa má notícia, mais um ministro da Educação que sai, nós tivemos a boa notícia da prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. No fim serão mais R$ 1.200. O presidente, para não deixar nenhuma dúvida, nessa cerimônia no Palácio do Planalto estava acompanhado simplesmente pelos presidentes das casas legislativas, Rodrigo Maia da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, para não deixar nenhuma dúvida do apoio. Mas não vai precisar passar pelas duas casas essa prorrogação. Por decreto mesmo, como o valor não vai ser alterado, no fim, esses 2 pagamentos serão no total de R$ 1.200, então um decreto resolve essa situação. Foi a boa notícia de ontem. Aqueles que estão aí no desvio, e o número hoje de desempregados é maior do que o de empregados, esse foi o número também divulgado ontem, para esses, que alívio. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui do Jornal Gente, nossos ouvintes com a gente também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já está aberta a nossa live, hein? É verdade, Zé, foi uma boa notícia. A gente verificou que aquele tweet que havia sido publicado pelo General Ramos era meia verdade porque o valor final é exatamente o mesmo. Ele havia falado em 500, 400 e 300, dá 1.200, os 1.200 que o presidente resolveu fazer em 2 meses, 600 para facilitar a vida dele no Congresso. E por falar em Congresso Nacional, para a gente ficar bem atento ao que está acontecendo agora no projeto de lei que avançou no Senado e segue para a Câmara agora, em relação a fake news. É uma discussão muito delicada, é uma discussão intrincada, mas basicamente do que a gente está tratando? A gente está tratando da vontade do legislador de dificultar a ação criminosa em redes sociais, com, por exemplo, utilização de robôs, disseminação de notícias falsas. É uma ótima intenção. A questão é o como fazer isso, não é? E quando a gente avança nisso e pensar, escuta, até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a liberdade individual e até onde vai o poder do Estado via poder legislativo para impedir esse tipo de coisa. Há inúmeras questões que são polêmicas nesse projeto que avançou pelo Senado Federal. O papel das empresas, que são as provedoras desse tipo de conteúdo, as redes sociais, elas são empresas, né? Às vezes a gente fica ali e esquece que todas elas têm donos, têm ações em bolsa, têm interesses. E essa é uma questão. A outra questão é fazer que tipo de controle o Estado tem direito de fazer sobre aquilo que cada um publica. E qual é o grau até de anonimato que as pessoas têm direito nas publicações. Já existem leis, não é, no país que impedem calúnia, impedem difamação, existe punição para isso. A questão das redes sociais tornou isso mais complexo. Vou destacar um ponto aqui desse projeto que segue agora para a Câmara dos Deputados, que é a obrigatoriedade de que as empresas, os sites, as redes sociais, arquivem conteúdos por 3 meses para o caso de uma necessária verificação posterior. Por quê? Quem são essas empresas? Que direito elas têm de ficar arquivando o conteúdo legalmente, né? Sendo obrigadas por lei a fazer isso, conteúdo que nós
brasileiros, publicamos lá, caso alguém se sinta ofendido, para fazer essa verificação. Outras questões caíram no Senado e agora vão para análise da Câmara, como, por exemplo, a obrigatoriedade, que agora passou a possibilidade do site, da rede social, excluir aquilo que é fake. Quem é que vai definir o que é fake? Quem é o funcionário do Facebook, do Instagram, do YouTube, que vai dizer, não, esse aqui pode, isso aqui não pode? Era uma loucura o que estava sendo colocado, mas isso segue em debate e acho que vai dar muito pano para manga ainda, para a gente ficar bem atento ao que está acontecendo agora. É um assunto que tem corrido ali em paralelo. É claro que todas as atenções são voltadas agora para o combate à pandemia, mas isso tem sim avançado no Congresso Nacional. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, José Paulo de Andrade. Bom dia, Pedro Campos. Olha, também aqui repercute muito ainda essa questão toda envolvendo a demissão do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. A situação dele estava, de fato, insustentável e não foi porque mais uma instituição negou referências que ele fez a essa instituição em seu currículo, né? No caso da Fundação Getúlio Vargas. Ele caiu porque não tinha como se sustentar, né? Perdeu completamente o respeito dentro do governo e fora dele. Imagine que o ministro da Educação se reunindo com especialistas em educação, com reitores de universidades, com, enfim, produtores de educação no Brasil, todos eles, né, constando no currículo, enfim, cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação, etc., que de fato prestaram, lidando com um ministro que tentou se passar por um deles, né? Foi um daqueles pecados, enfim, capitais na comunidade acadêmica. Não se falsifica a própria trajetória acadêmica. Agora, o assunto continua rendendo, né? Há várias nuances. Por exemplo, eu descobri ontem que no dia 21 de maio passado, portanto, cerca de um mês, 40 dias antes de toda essa confusão, aquele reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolatti, aquele que ajudou com a sua pazinha de cal em cima do Decotelli, ele concedeu um título de doutor ao ex-presidente Lula, condenado por corrupção 2 vezes, né? Por corrupção e também por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, e lavagem de dinheiro. Isso um mês antes dele desmentir o Decotelli. É claro que isso não diminui em nada o fato de que o Decotelli, de fato, não concluiu o curso que ele disse que ter concluído naquela universidade. Mas não deixa de ser intrigante, né? Vamos aguardar para ver a repercussão dessas coisas todas, mas o fato é que o presidente, neste momento, está dedicado, desde ontem, à tarefa de escolher o substituto de Decotelli, né? O nome da secretária de Educação Básica do MEC, Ilona Beckerhazy, continua ali nas pontas, viu? Nas pontas da tabela. Está lá na primeira fila, digamos assim, na linha de largada. Ela permitiria ao presidente, inclusive, ele retomar o compromisso que assumiu, a promessa que fez, a principal promessa que fez para a educação durante a campanha, que era dar prioridade à educação básica. Há também o nome que está sendo ainda considerado, do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, e também de Anderson Lopes, que é o presidente do conceituado Instituto Tecnológico da Aeronáutica. São 8h09. Eu queria destacar aqui essa movimentação que há dentro do Ministério Público para a coordenação das forças-tarefas, né? Um assunto que está passando um pouco ao largo, né, da discussão nacional, porque tem, claro, temas mais importantes, a pandemia é o principal, tem a história do ministro da Educação, que enquanto não tivermos um novo ministro com currículo, né, pelo menos sério e verdadeiro, ainda vai continuar dominando a pauta. Tem a história das fake news, muito bem lembrada pela Thaís, que a gente vai discutir ao longo do programa, a multa que começa em São Paulo para quem sai com máscara, mas essa movimentação de bastidores no Ministério Público Federal tem de ser observada, porque é isso que vai
nos trazer segurança para as próximas operações que forem planejadas pelo MP. É claro que o pano de fundo dessa história toda, eu vou contar para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, chama-se Sérgio Moro, né? O pano de fundo de toda essa movimentação que há a respeito de questionamento de informação das forças-tarefas chama-se Sérgio Moro. Isso não é dito abertamente, mas a gente sabe que é uma movimentação importante, né, para a validação de atos que foram praticados pela força-tarefa. No Ministério Público Federal, a gente tem uma movimentação no sentido do seguinte: há um sistema geral de informações a que qualquer procurador da República tem acesso. Basta ter um computador, um tablet ou um telefone na frente dele, ele consegue ter acesso a essas informações. As informações das forças-tarefas ele não consegue ter acesso, porque elas ficam em bancos de dados separados, né? Então, o que está acontecendo? Alguns integrantes do Ministério Público, da cúpula do Ministério Público Federal, estão querendo ter acesso a essas informações, inclusive o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Acontece que é verdade que algumas dessas informações só podem ser liberadas com autorização judicial. Elas não podem ser liberadas automaticamente, são informações guardadas, né? O que falta para o Brasil hoje é uma organização das forças-tarefas. Não há um código de conduta. Cada força-tarefa tem ali a sua autonomia e, às vezes, essa autonomia acaba gerando proporções que a força-tarefa fica mais importante perante a sociedade do que o próprio Ministério Público, o que é uma contradição absoluta, né? Não é possível que você tenha, claro que a autonomia tem de ser respeitada, o promotor natural é um princípio consagrado pela Constituição Federal, o procurador da República sorteado para aquela investigação não pode ser modificado por ninguém, pelo presidente da República, pelo procurador-geral da República, por ninguém. Não há quem tire o promotor natural da sua investigação. Agora, é preciso uma regra. O Conselho Nacional do Ministério Público precisa aprovar uma normativa para disciplinar as forças-tarefas, para justamente não acontecer isso que nós estamos vivendo hoje. Alguns procuradores querem ter acesso a essas informações, é importante até que tenham acesso se estão na cúpula da instituição, porém a força-tarefa às vezes fecha a porta e você tem ali uma briga interna que não é salutar para ninguém. E claro que dentro, né, dessas forças-tarefas você precisa ter algum órgão de correição. No poder da força-tarefa não é absoluto, né? E por isso essa movimentação toda que a gente tem acompanhado. Mas por que o Sérgio Moro está por trás disso tudo? Porque ele tem ligação com a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, né? E deve ter os seus interesses com as informações que estão lá guardadas e ele sabe de todas as informações que estão lá guardadas. Então é muito importante a gente ficar atento, o ouvinte saber o que está por trás dessa movimentação. É um assunto que eu destaco aqui na abertura do Jornal Gente de hoje. Pois é, eu vou fazer aqui uma comparação rasa. Vamos supor, aqui na Bandeirantes, a Thaís Freitas é a responsável pelo nosso jornalismo. Aí tem uma equipe de reportagens. E, geralmente, a pauta de reportagens é discutida no âmbito das chefias. Mas digamos que haja um repórter especial, o Agostinho Teixeira. Aí o Agostinho resolve fazer uma matéria. E quando a Thaís for saber dele qual é a matéria que está fazendo, fala, não, isso eu não vou falar. Tem cabimento isso? Quer dizer, o Procurador-Geral da República não ter acesso aquilo que está sendo feito por quem está abaixo dele na hierarquia? Não é rasa a sua comparação, aliás, é perfeita. O exemplo trazido por você aí, se o ouvinte conhece um pouco da estrutura aqui do funcionamento da Rádio Bandeirantes, e os ouvintes aqui nos conhecem há muito tempo, ele vai entender exatamente. Tudo que eu disse aqui foi resumido em poucos segundos por você, Zé Paulo. É exatamente esse o ponto, né? E a gente precisa discutir isso, a sociedade precisa estar a par, né, do que está acontecendo. Não é só bater palma para o resultado positivo de uma operação de combate à corrupção, mas saber do interesse político que há por trás dessas operações. E tem um aspecto aí que é preciso discutir. Agora, eu não vejo futuro nessa discussão. Quer dizer, a discussão é muito boa, mas eu duvido que se altere qualquer coisa, né? Porque é um daqueles... Se não está na Constituição, não sei. Se não está na Constituição, que é cláusula pétrea, ela se torna na prática uma cláusula pétrea, que é exatamente o papel do Ministério Público que foi definido na nossa Constituição. E deram poder demais ao Ministério Público. O que está acontecendo hoje é que esse poder está se voltando, está dividindo o próprio Ministério Público. Chegou ao ponto... Cada procurador, enfim, para o bem e para o mal, né? Cada procurador é uma instituição isolada. Ele não deve satisfações absolutamente a ninguém.
O procurador-geral, ele é, no máximo, ali um coordenador, é um administrador, né? O cara que toca a questão administrativa orçamentária do órgão. O procurador não deve obediência a ninguém, não deve satisfações a ninguém. Você imagina uma organização pública em que o chefe maior, que é o Procurador-Geral da República, manda uma pessoa da sua equipe, do seu staff, para se inteirar do que está acontecendo na Operação Lava Jato, se há alguma coisa para ser destravada, segundo ele foi esse o objetivo, alguma coisa que a PGR pudesse ajudar. E os caras simplesmente repeliram aquilo e tornaram público como uma interferência indevida, né? Lançando suspeitas, inclusive, sobre as reais intenções do Procurador-Geral, etc. O que a gente assiste hoje é aquele excesso de poder que foi depositado ali nessa instituição, está se voltando contra ela na medida em que promove a sua divisão.